Olá, amores, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Estou aqui com essa florzinha do campo. Nós iremos pintar hoje. Vamos usar a cor roxa, lilás bebê, amarelo ouro e o caramelo, tá? Vou iniciar aqui com o roxo ou violeta, tá? Passo perto do miolinho da flor e vou puxando pra cima, que eu tô usando o pincel número 6 da Condor, na ordem 421, tá? Aqui tá bastante frio. Hoje os termômetros estão bem, marcando bem 12 graus. Bem frio mesmo. Aí agora eu peguei o lilás bebê e tô passando de cima para baixo com o pincel em pé, tá? Para poder dar um efeito de degradê. Puxa direitinho, né, para não ficar falhado. Já não esquece de compartilhar, de mandar pra amiga que gosta de pintura em tecido também, tá? Pra ela fazer também. Aqui eu borrei um pouquinho no miolo, mas não tem problema, porque eu vou pintar com o amarelo e vou fazer a sombra com o caramelo, então vai cobrir, tá? Não vai ter problema não. Aqui eu espalhei um pouquinho, né, pra não ficar a marca. Em seguida, vou voltar com a mesma cor roxa. E agora eu vou vir com o amarelo. Já vou passar logo em seguida em cima no miolinho pra não secar essa parte roxa onde eu coloquei a tinta, né? E aí preencho todo o miolinho. E aí venho agora com a tinta caramelo. Caramelo não. Vou voltar com a tinta lilás bebê, né? Pra terminar a parte de cima da pétala. E vou puxando pra baixo. Continua aqui. Não pode deixar secar, tá? Essa tinta você já tem que fazer logo em seguida. Fazer uma por uma. Uma pétala de cada vez, tá? Porque senão dá errado, não dá o efeito de degradê. Vai puxando pra baixo. Isso. Agora continua com o roxo. Essa florzinha é florzinha do campo, tá? Se você quiser pode fazer com outra cor também, sem problema. Pode fazer com rosa pink, rosa bebê. Pode fazer com vermelho e branco. Pode fazer com azul claro e azul escuro. Sempre o mais escuro na parte de baixo, tá? Como eu tô fazendo aí com o roxo. E depois o mais claro em cima, tá bom? No caso do vermelho e do branco, o vermelho fica aonde eu tô colocando o roxo, né? E o branco na ponta, igual eu coloquei o lilás bebê aí, tá bom? A posição do pincel tá sempre em pezinho, tá bom? Porque senão não dá certo. Aí eu já venho com o lilás bebê. Puxo um pouquinho para baixo. Não tem problema de não aparecer tanto a divisória das pétalas, porque aí depois eu vou vir contornando, tá bom? Com o filete e o roxo. Então vai dar certo. Aqui já tá finalizando a penúltima pétala. Puxa direitinho. Agora vamos para a última pétala. Venho aqui com o roxo, puxo para cima. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa florzinha do campo. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários também que eu respondo a vocês, tá bom? Passei o lilás bebê na ponta, né, da pétala, agora eu tô puxando para baixo. Esse risco é um risco de um tucano, ele tá em cima do galho de uma árvore. E com
essas florzinhas do campo, tá? Ao redor. Agora eu vou vir aqui com o pincel número 2 e a tinta caramelo, tá? E aí eu vou vir aqui, pego um pouquinho só de um lado só do pincel e venho na parte de baixo, aquela parte onde eu borrei com o roxo, né? E aí eu passo um pouco do caramelo e puxo pra cima, tá? Ó. Faço um movimento circular. Aí agora eu vou vir com o mesmo pincel, né? E a tinta branca. Também a tinta só de um lado e na parte de cima eu vou vir com um pouquinho de branco, ó, e puxo para baixo. No miolinho da flor, tá? Isso. Aí puxa um pouquinho. Isso. Aí agora eu vou vir com o mesmo pincel e só um pouquinho. Eu faço uma meia lua no meio do miolinho da flor. Dando profundidade no miolinho, tá? Aí agora eu venho aqui, ó, com o sépia e com o violeta. A gente vai dar o acabamento, tá? Vou pegar o meu pincel, o filete da Condo, na ordem 422, tá? 000. E aqui, ó, vou fazer o contorno, tanto naquela meia lua, que eu fiz primeiro com o caramelo, como ao redor do miolinho também, tá? Com o sépia. A ordem certinha do pincel. A referência certinha, né? Se vocês quiserem comprar, tá bom? Aí agora eu vou vir com o violeta, com a tinta só na pontinha do pincel, e eu vou contornar as pétalas da flor do campo, tá? Ó, essa tinta, ela precisa estar um pouquinho mole, ela não pode estar muito mole e também não pode estar muito cremosa, porque senão não dá o efeito, esse efeito aí que você tá vendo, né, de contorno. O pincel, ele não desliza. Então, o ideal para que a pintura, ela não fique grosseira, é justamente essa tinta, ela tá molinha, tá? Ela não pode ficar muito mole e também não pode estar muito cremosa, justamente para facilitar na hora de você passar o pincel, esse pincel fininho. Tem algumas das minhas alunas que têm dificuldade no contorno com o filete, né? Mas eu sempre dou essa dica para elas, tá? A tinta só na pontinha do filete, não pode pesar a mão. E essa tinta, ela tem que estar um pouquinho diluída, senão não vai dar certo. A tinta, ela ficar muito cremosa, não dá certo. E pra tinta ficar molinha, desse jeito que a minha tá aqui, eu uso um pouco de soro fisiológico, tá? Porque aí não estraga a minha tinta, né? E eu consigo ter ela mais molinha por mais tempo. E aqui já tô finalizando, ó, o contorno da minha florzinha do campo. Aqui eu puxo uns fiozinhos no meio de cada pétala, um só. Porque como eu já puxei antes, né, com o outro pincel. Ó. Pronto, olha aí, finalizada. Aqui eu vou só tirar os resíduos da tinta, né? Que é tinta em tecido, às vezes fica esses resíduozinhos de tinta, mas nada que a gente não consiga tirar. Tá bom, meus amores? Um beijo, Deus abençoe. Não esquece de compartilhar e curtir.